Então vamos lá, vamos falar sobre o algoritmo EM e a sua definição. Em primeiro lugar, a gente vai ter o que a gente chama de dados completos, que é o y, né? E ele vai ser composto tanto por um x, que é o dado que a gente efetivamente observa, e mais o z, que é uma variável latente ou uma variável que a gente criou para facilitar o problema de otimização. Então é uma variável não observada, o z, enquanto que o x é observado. E a gente pode falar do log da verossimilhança do y, né? Ele pode ser escrito como o log do f de xz dado θ. Mas o que a gente geralmente vai estar interessado é em maximizar a verossimilhança com x sendo observado, né? Então a gente quer maximizar o L de xθ. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode aplicar o algoritmo M, em que ele tem dois passos. O primeiro passo vai ser calcular uma função que é chamada de Q. E essa função, quer dizer, em primeiro lugar, antes de a gente falar sobre quem é a função Q, a gente tem que notar que o nosso algoritmo M ele é um algoritmo iterativo. E a gente vai falar que o valor de θ em uma determinada iteração vai ser esse θ com um tzinho em cima. E já, só para anotação, né, quando eu estou escrevendo θ sem um tzinho em cima, eu estou dizendo que é uma função de θ. Então aqui eu estou escrevendo θ, a gente pode falar dado θ com um tzinho em cima, eu estou dizendo que é uma função de θ e que ela vai depender do valor de θ na iteração t. Então o nosso objetivo é gerar o θ na iteração t mais 1. Então como que a gente vai calcular essa função q de θ? Basicamente a gente vai tirar a integral de log de f de xz dado θ, né? Então é o log é a função da log verossimilhança, né? Aquele Lzinho de yθ, vezes f de z dado x e θt. E tem uma maneira da gente entender essa função q, que eu não escrevi diretamente aqui, mas que é uma boa maneira alternativa de entender essa função q. Então, se a gente for para a lousa, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a função q de θ dado θt, né? Estava escrito como sendo igual. A gente pode facilitar aqui, em vez de escrever todo aquele termo, é a log verossimilhança como se a gente tivesse observado o y, né? Calculada no ponto θ, vezes f de z dado x e θt. E é claro, tem um dz aqui, né? Então a gente pode olhar para isso e notar que é como se fosse uma esperança, né? Aqui a gente está ponderando pelo f de z dado alguns termos. E a gente está calculando sobre uma expressão, que é a log verossimilhança do y. Então uma outra maneira que a gente pode escrever isso aqui é a esperança do Ly de θ, né? E daí a gente pode colocar aqui dado x e θt. Então, quando a gente fala dado x e θt, a gente tem que tomar cuidado. Aqui a gente está considerando, não que a gente vai substituir o θt dentro dessa expressão, a gente está colocando simplesmente o log de y calculado em um θ arbitrário, a log verossimilhança calculada no θ arbitrário. Quando a gente fala dado θt, a gente está só dizendo que na hora de calcular a densidade do z, a gente vai calcular a densidade do z dado x e dado esse valor de θt. Isso define essa função que é de θ dado θt. E a gente vai ver exemplos de como calcular essa função, mas eu acho que ainda que isso seja muito intuitivo, né, pensar como sendo a esperança, no final das contas, quando vocês forem fazer operações, esse é o jeito mais operacional, esse que a gente tinha escrito anteriormente.
Então, mas só para vocês terem uma intuição, isso aqui é a esperança da log verossimilhança. E por que faz sentido pensar nessa esperança da log verossimilhança? Lembra que o z ele é uma variável aleatória. E a gente está escrevendo a log verossimilhança com relação a uma variável aleatória que não foi observada. Então o que a gente está fazendo aqui é tirando uma esperança e dessa forma assumindo com o z, né? Mas levando em consideração que a gente observou o x. Então essa é uma possível intuição para o que a gente está fazendo. A gente está tirando a esperança da log verossimilhança dado que alguns dos termos não foram observados, no caso o z. E com isso a gente some com z. Essa função q de θ, ela só vai depender de θ e de x que foi observado. Tá bom, então agora a gente entendeu um pouco melhor quem é essa expressão q de θt. E daí a etapa m, que conceitualmente é simples, mas às vezes na prática ela é um pouco mais complicada, ela vai falar que o nosso θ na próxima iteração, né, o θ de t mais 1, ele é simplesmente obtido maximizando essa função q de θ dado θt. Em alguns casos, quer dizer, vocês vão me falar, a gente queria simplesmente achar o argmax da log verossimilhança com os dados sendo x, né? A gente substituiu por um outro problema de otimização. Por que isso é uma boa ideia? A gente vai ver que em alguns casos pode ser uma boa ideia e é muito útil. Mas por enquanto, a gente vê aqui que esse é o passo da etapa M. Legal. Então, conceitualmente, esse é o algoritmo M, mas sempre que ele é visto da primeira vez, não fica muito claro de como usá-lo, né? Quer dizer, tem uma integral complicada aqui, depois tem um passo de otimização. Por que isso ajuda? A gente vai ver no próximo vídeo uma aplicação do algoritmo M para um problema clássico de estimação de máxima verossimilhança.